meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Que Deus abençoe a noite de cada um de vocês. Agora são quantas horas dá? 9? Agora é 9h07. Eu venho estar lembrando os irmãos através da rede social, através da internet, que o Senhor Jesus está voltando, meus irmãos, entendeu? Breve o Senhor Jesus vai buscar uma igreja que ora, que busca, que tem temor a Ele, uma obediência, que está andando em obediência, porque hoje em dia já há muitos falsos profetas no mundo, pregando mentiras, heresias, enganando pessoas. Que isso, irmão Fernando? Sério? Tem falso profeta? Tem. O que mais tem no mundo hoje em dia é falso profeta enganando o povo, meus irmãos. E mas a palavra de Deus sempre nos disse que haveria falsos profetas, falsos doutores, pessoas que usariam da fé das pessoas para enganar, para deixar as pessoas mais pobres, queria tirar o dinheiro das pessoas, entendeu? E tem muito no mundo hoje em dia, só Deus para ter misericórdia da gente e deles também, mas só que a sorte nossa é que o Senhor Jesus Cristo ele é misericordioso, Ele nos ama, entendeu? E enquanto há vida, há esperança para a gente se arrepender do nosso caminho do pecado, porque o que separa a gente de Deus é o pecado separa o homem de Deus, entendeu? O pecado nos separa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos ser mais honestos, devemos buscar mais o Senhor, devemos ser mais sinceros, devemos amar mais, amar o próximo mais. E a palavra do Senhor, meus irmãos, no livro de 1 João capítulo 4, a palavra do Senhor diz: Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas e se tem levantado no mundo. Porque, meus irmãos, nem todo mundo que fala língua, dança dentro da igreja, faz aquelas coisas, nem todo mundo pode ser de Deus não, porque há dois tipos de espírito. Há o Espírito Santo de Deus, que é o verdadeiro, e há o espírito da enganação, que usa da religião para enganar as pessoas, fazer coisa que não, tipo assim, imita o Espírito de Deus para enganar a pessoa. Então a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter discernimento. Como vai ter discernimento? Buscando a Deus, buscando a Ele, buscando o Espírito Santo, lendo a palavra dEle, lendo a Bíblia, examinando a Bíblia, entendeu? Para entender melhor as palavras que Deus tem a dizer. E no versículo 2 de 1 João capítulo 4, a palavra diz: Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Agora, sabe como vocês fazem para conhecer se é de Deus ou se não é de Deus? Vou mostrar agora. Ó, no versículo 2 de 1 João capítulo 4. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, meus irmãos, se a pessoa falar assim: Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, foi homem, viveu como homem, veio em carne e osso, se confessar isso é de Deus. Agora, se não confessar, não falar, não é de Deus. Ó, 3. E todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo. Então quer dizer o quê? Que ele já está no mundo. Olha só: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Porque, meus irmãos, muita pessoa não gosta de falar, não gosta que a gente fala. Mas é a realidade, existe dois mundos: quem está no mundo e quem segue Jesus. Entendeu? Quem segue Jesus é abençoado, Deus abençoa a vida dele, passa tribulação, passa dificuldade como qualquer outro. Tem dia que a gente deseja até não ter nascido, que é a verdade, entendeu? Quem segue Jesus verdadeiramente, acontece isso com a gente também. Tem gente que a gente não deseja nem ter nascido. Mas a melhor coisa é quando o nosso Deus se manifesta para a gente. A gente sente uma paz tão grande no coração e um prazer tão grande que nada se compara. Igual eu, meu prazer hoje é na lei do Senhor. É vir através da internet pregar o Evangelho, falar do meu Senhor Jesus para as pessoas. Eu me sinto feliz assim, me sinto completo falando de Deus para as pessoas. Então, cada um. Então, a gente passa aflição? Passa dificuldade? Passa. Mas o importante é que Deus é com a gente, no fim de tudo. Ao 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que os que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, Só um minuto, deixa eu continuar aqui. Perdi aqui, só um minutinho.
Tem que achar aqui, meus irmãos, versículo. Somos de Deus aquele que cedo que não é para a morte. Ora, Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade e pecado é pecado, que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se, e a si mesmo é o maligno que não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, aguardai-vos dos ídolos. Amém? Viu, meus irmãos? Então, o que a palavra diz? A palavra diz que a gente não pode adorar ídolos de escultura, entendeu? A gente tem que adorar só o Senhor Jesus Cristo, só o Deus vivo de Israel, que a gente deve adorar, que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Isso que a palavra quer dizer. A palavra é forte. A palavra é forte, meus irmãos. Forte, mas forte mesmo. E eu, eu pulei uma parte aqui. Agora que eu achei a parte aqui, que a Bíblia estava. Vou continuar aqui, ó. Do mundo são, por isso falaram do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Viu, meus irmãos? Aqueles... vou ler de novo, que tá difícil até para mim aqui. Viu, irmãos? Vocês acham que é fácil? Viu? Se até para mim tá difícil, imagina para as pessoas que não lê a Bíblia. Eu que tô lendo todo dia, tô achando complicado, e com as partes aqui, imagina quem não lê. Vocês veem como é que o negócio é complicado. Vou voltar de novo. 1 João capítulo 4, versículo 5 diz: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, aqueles que ouvem a palavra de Deus, obedece, vai para a igreja, busca a Deus, é de Deus. Agora, aqueles que não ouvem, não vai para a igreja, não busca, vai fazer o que não pertence a Deus, não é de Deus. Entendeu? E Deus... irmão Fernando, mas você fala que Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. Ele permite muita coisa acontecer de ruim na vida da pessoa, para a pessoa enxergar ele. E mesmo assim, se a pessoa não enxergar, ele permite a pessoa descer a sepultura. Eu ia descer a sepultura, meus irmãos, por causa de eu não querer cumprir a obra de Deus na minha vida. Não eu querer cumprir, porque quem cumpre a obra é Deus, mas por causa de eu fugir do meu chamado, que eu tenho um chamado, entendeu? Meu chamado é o quê? É vir através da internet ler a Bíblia para os irmãos. Por quê? Porque muitos irmãos hoje já não conseguem ler a Bíblia mais. Eu fico até triste, não consegue abrir a Bíblia e ler. Mas aí eu não, se eu estou conseguindo ler, então eu venho aqui para ler para os irmãos. Venho ler, sai os irmãos falam, aquele irmão Fernando é enjoado. Pensa no menino chato que fica lendo Bíblia todo dia na nossa cabeça. E vai ser assim. Talvez vai ser assim por muitos e muitos anos. Eu vou estar aqui lendo a Bíblia nas suas cabeças. Porque é um compromisso que eu fiz com Deus. Se não deixasse eu morrer, uns dias atrás, eu ia ler a Bíblia na cabeça dos outros. Estou aqui. O lugar que a pessoa mais vai escutar eu lendo a Bíblia é na internet. Porque a internet vai para o mundo inteiro. Quem é do Brasil está ouvindo, quem é dos Estados Unidos está ouvindo, da Arábia está ouvindo, da Inglaterra está ouvindo, e eu estou lendo a Bíblia e lá vou lendo ela. E versículo 7 de 1 João capítulo 4 diz: amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. A qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Viu, meus irmãos? Porque devemos ajudar o próximo? Devemos ajudar o próximo, porque Deus é caridade. Olha só, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então o que o Senhor Deus fez? Enviou o Filho amado dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz,
Vim como homem de carne, morreu na cruz pela remissão dos meus pecados e dos seus pecados. E hoje podemos ser salvos pela graça, que é o arrependimento e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E o versículo 11 diz: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Viu, irmãos? Devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então Jesus veio para quê, meus irmãos? Para salvar o mundo e não condenar. Mas para o mundo ser salvo, o que o mundo tem que fazer? Tem que arrepender de seus pecados. Tem que procurar uma igreja para ficar, para deixar de ser mundo, entendeu? Aí não vai ser do mundo mais. Aí os outros vão falar assim: ah, lá vai o cristão ali, lá vai o homem de Deus. Porque hoje em dia, quando passa na rua, os outros falam: lá vai um mundano ali. É assim, era assim comigo, deve ser assim com as outras pessoas também. Ao 15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, meus irmãos, confessa, fala assim: Jesus é o Filho de Deus. Eu amo Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio na terra em carne. Ele veio em carne e veio mesmo e salvou nós, subiu na cruz lá, morreu na cruz do Calvário por nós, e levantaram o Senhor Jesus na cruz e matou ele, mas ele ressuscitou no terceiro dia e venceu o diabo, e ele é Deus, e se eu morrer, continua sendo Deus, se eu viver, ele é Deus do mesmo jeito. E vamos embora, gente, falando que Jesus é o Senhor. 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, e somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro, quando ele deu a vida dele na cruz do Calvário para salvar eu e salvar vocês. Entendeu? E se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus? E quem não viu, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então vamos passar a amar nossos irmãos mais, respeitar o direito dos nossos irmãos, respeitar o livre-arbítrio dos nossos irmãos, mas convidar os nossos irmãos para vir para a igreja, para vir para a casa do Senhor, dar uma glória a Deus. Porque a vida do crente não é como vocês pensam não, meus irmãos. A vida do crente é boa. O crente ri, o crente brinca um com o outro, entendeu? Nós somos pessoas como qualquer outra pessoa. Nós vivemos uma vida como qualquer outra, entendeu? Nós divertimos, mas tem dia que nós choramos, tem dia que passamos tribulação. Mas o importante é que carregamos Deus no nosso coração e Deus está sempre com a gente. Então, meus irmãos, vou ficando por aqui. Já li a palavra para os irmãos da Bíblia Sagrada do Senhor Jesus. E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Uma boa noite, Deus abençoe. E espero que esse vídeo tenha ajudado alguém de alguma forma. Paz do Senhor, Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Deus conhece sua estrutura.